Beleza, então o que a gente está vendo, né? A gente começou a ver nos dos últimos tópicos da disciplina aí que eles são meio que juntos, que é a parte de interpolação e a parte de integração numérica. A parte de interpolação, ou extrapolação também, né? A gente não vai chegar a ver com tantos detalhes aqui, mas a parte de interpolação é quando a gente precisa aproximar uma função, né? Primeiramente desconhecida, digamos assim, ou ainda uma função que é difícil a gente determinar pela sua expressão. Geralmente a gente está mais habituado a trabalhar com expressões de funções polinomiais. A gente sabe que é bem mais fácil, questões tanto da característica da função, a função suave, é possível calcular as derivadas mais facilmente, fazer também integração mais facilmente. Então tudo isso, né, acarreta que quando a gente quer determinar alguma função, que geralmente em relação à aplicação quer representar um comportamento de um fenômeno, ou simplesmente representar algum dado para a gente prefere trabalhar com funções que a gente sabe que é mais fácil de fazer cálculos, digamos assim. No caso, são os polinômios aí. Então, se a gente tem um conjunto de dados ali e eu quero determinar outros pontos desse mesmo conjunto, ou pelo menos ficar próximo deles, existe esse meio aí que é a interpolação numérica, né? Ou extrapolação. Caso, como eu falei naquela primeira aula que eu gravei, a interpolação nada mais é do que você encontrar uma função que ali pelo meio dos pontos dados vai ser aproximadamente a função nos pontos também, desconhecidos. E a extrapolação é quando você quer passar daquilo que não existe ali, né? Teoricamente, é como, digamos assim, a gente quer ver futuramente o que vai acontecer. Como fosse prever os pontos que a gente precisa determinar, além daquele conjunto que a gente precisa, além do conjunto que a gente já conhece, né? Isso é muito utilizado na parte da extrapolação, a própria computação, questão de inteligência artificial, né? Tentar prever situações, é muito utilizado a questão aí da extrapolação, que é de fato prever algo à frente. Então, matematicamente, é prever valores à frente aí, visto que você dá apenas fornece algumas informações e depois é preciso prever o que vai acontecer futuramente. Por enquanto, está vendo aqui no nosso caso que é não, que é você tem um conjunto de dados, você quer pelo menos entender o que está acontecendo ali no meio daquele conjunto de dados. E como eu falei inicialmente, a gente está, por enquanto, trabalhando com funções polinomiais aí para encontrar essa aproximação. O primeiro que a gente viu é conhecido como método de Lagrange, ou forma de Lagrange, né? Que é aproximar a função utilizando polinômios já conhecidos, né? Tem suas características, suas propriedades, que são conhecidas como polinômios de Lagrange. A gente viu como é que a gente determina esses caras aí, né? Fazendo alguns cálculos. Outra forma de encontrar isso também é outro método, nesse caso que é chamado de forma de Newton ou Newton-Gregory, que também muitos livros podem abordar assim, né? No caso, são dois matemáticos aí envolvidos. Então, no caso aqui, o que a gente quer? A gente precisa encontrar essa função, que também vai ser um polinômio, né, entre os pontos dados. Então, para isso, o que ele fornece para a gente? Primeiro, eu vou supor que tem uma função, a função é contínua. Essa questão da continuidade, por isso que o polinômio é importante, porque geralmente, de modo geral, o polinômio é sempre contínuo, certo? Dado o intervalo AB, ele dá aqui n mais um pontos, né, que vai de x0 até xn, nesse intervalo AB. Nesse primeiro caso aqui, é um caso específico que esses pontos estão igualmente espaçados. É como se eu tivesse ali o eixo x, eu pegasse um ponto, né, espaçado, igualmente espaçado um do outro, assim tivesse um conjunto de pontos ali, um intervalo, né, que eu sei que vai ter um incremento entre eles igual. A partir daí, eu vou começar a determinar mais diferenças, né, em relação aos valores dos pontos dados e os próprios pontos, chamando de diferenças ordinárias ou diferenças divididas, aí também pode ser falado assim. Para esse caso aqui, existe essa nomenclatura aqui, essa inscrição, que é esse delta. Esse delta aqui que aparece é como se fosse um operador. Então, esse delta i a gente chama de operador de diferenças ordinárias ou simplesmente diferenças entre valores. Então, para cada i aqui, esse izinho que aparece no delta é o nosso índice, né, que representa o índice do operador. Então, o primeiro caso aqui é o caso mais simples, que é o caso de operador zero, né, ou seja, o delta na zero é o operador de ordem zero, da função que eu estou ali
conhecendo os seus valores, que é contínua e tudo mais. Para esse caso, é a própria função no ponto. Então, por exemplo, se você tem um ponto lá, você quer saber quem é o operador, né, de ordem zero daquela função naquele ponto, é a própria função no ponto. É um valor simplesmente assim. O segundo é começa a aumentar agora o índice, né? O próximo é o operador de ordem 1, aí sim, é uma diferença que já aparece. Seria o ponto seguinte menos o ponto anterior, isso no operador de ordem zero. Então, vou pegar lá os valores, né, são os operadores de ordem zero, que é na verdade do que a própria função no ponto e fazer a diferença entre eles. Então, só analisando aqui, ó, eu tenho o operador de ordem zero, que é a própria função no ponto. Então, o operador de ordem zero e no ponto menos, ou melhor, no ponto seguinte, que é o x mais h, menos o operador de ordem zero no ponto. É uma diferençazinha aí entre dois valores, o ponto seguinte menos o ponto anterior. E assim eu vou prosseguindo. Depois, o operador de ordem 2 é sempre um índice anterior. É a diferença entre os operadores de ordem 1, né? O operador de ordem 1 de x mais h menos o de ordem 1 de x. Só que além disso eu conheço também esses caras pela expressão anterior, porque eu sei que cada operador de ordem 1 ele é uma diferença de operadores de ordem 0. Então, repete aqui e vou assim como encontrar tudo, na verdade, vai sair ali do valor da função de ordem 0. Então, vou ter aí para n ordem n, né, os operadores, eu vou ter essa expressão aqui, né, que é sempre o anterior, ou seja, o operador de ordem n menos 1 menos o operador de ordem n menos 1 aplicado no termo anterior, certo? Tá, então como é que eu faço isso agora para determinar o polinômio? Eu já sei como é que eu determino os operadores, mas eles são simplesmente o primeiro passo para encontrar de fato para minha função ou polinômio que vai representar aquela expressão para a função que eu estou procurando. Nesse caso aqui, então, é dado como um teorema, então seja f de x é uma função que é contínua e diferenciável, isso é importante, porque tem que ter as derivadas existentes no intervalo a, b. Ele dá os n mais um pontos aqui, então seja x0, x1 até xn, os n mais um pontos distintos, que é o que é fornecido para a gente, né? Com esses pontos eu consigo encontrar ali os valores da função, e a partir dele eu consigo encontrar as diferenças. Tá? E a partir das diferenças eu monto aqui essa expressão, que é o nosso P de n aqui. Ó. Esse P de n justamente é a nossa função que está procurando, nosso polinômio. Que ele é dado inicialmente aqui f de x0, que é o ponto inicial do intervalo, geralmente, certo? Mas se a gente for também olhar esse f de x0 aqui, inicial, é o primeiro valor, ele é operador de ordem zero, né, no ponto x0, que é a própria função no ponto x0. O ponto x0, como eu falei inicialmente, é o início do intervalo, é o ponto A lá, visto que ele está definido no intervalo. E a partir daí eu vou criando já os demais valores. Então aqui seria o próximo termo, que é o x menos x0. Aqui a diferença já de ordem 1, certo? De f de x0 dividido por 1 fatorial vezes h na 1. Esse h na 1 é justamente o incremento ou espaçamento entre o intervalo que foi fornecido para a gente. Então vou criando, então dependendo do número de pontos que eu tenho, se eu tiver lá apenas 3 pontos, né, que é o x0, x1, x2, eu vou ter um polinômio de ordem 2 para essa expressão, certo? Se eu tiver, digamos, 4 pontos, né, que é o x0, x1, x2, x3, vou ter um polinômio aí de ordem 3 nesse intervalo, certo? E assim por diante. Então aqui tem uma tabela para facilitar a gente entender como é que a gente acha essas diferenças, para aí sim montar o nosso polinômio. Ali na primeira coluna são os valores do x. É como existisse um intervalo, esse intervalo para a gente começa no x0, que seria o nosso ponto A, aí depois afasta um pouquinho, é o x1, depois mais um incremento, x2, mais um incremento, x3. Então, estou supondo que existe só esses 4 pontos no intervalo aí, que estão igualmente espaçados. Além disso, também eu consigo determinar os valores da função nesses pontos. Eu posso ter eles, né? Aí, nesse caso aqui, não precisa ser igualmente espaçado, né? Porque sabe que se for igualmente espaçado, a função já está clara, definida, mas não é igualmente espaçado. Geralmente, são valores ali que são diferentes do espaçamento que é dado inicialmente no eixo x,
que a partir daí, né, aí na segunda coluna, eu vou começar a ver as diferenças que a gente vai precisar para montar o polinômio. Então, nesse caso aí, o que aparece para a gente, né? Como eu falei, a primeira coluna são os valores do x, é o intervalo simplesmente que eu preciso, que os pontos são igualmente espaçados. A segunda coluna são as diferenças de ordem zero da função, que, como a gente viu, é a própria função no ponto, né? Não há uma diferença aqui. Na terceira coluna já aparece a minha diferença de ordem 1. Então, a diferença agora de ordem 1, a gente viu que é a diferença dos operadores de ordem zero, que são os valores na função. Então, como se eu pegasse os dois aqui consecutivos, né, seguidos, no caso x0 e x1, pegasse os valores deles e calculasse a diferença. Essa diferença entre os valores f de x1 menos f de x0 me dá o operador de ordem 1. E assim por diante. Na quarta coluna aqui, eu vou ter os operadores de ordem 2, que é nada mais é do que pegar os três primeiros, x0, x1, x2, que aí no caso é como se fosse uma regressiva, aí tem uma recorrência, ele mantém ali, então o operador de ordem 2 é a diferença dos operadores de ordem 1, que está aqui anteriormente. Mas a diferença do operador de ordem 1 é a diferença do operador de ordem 0, né? Segue uma escala, digamos assim, essa progressiva em relação às diferenças. E por último, como eu tenho aqui 4 pontos, vou ter um polinômio de ordem 3, e vou ter aqui no operador de ordem 3 da função, que quando a gente pega todos os pontos do intervalo, fala a diferença entre os operadores, no caso de ordem 3, e a diferença dos operadores de ordem 2, que por sua vez é a diferença dos operadores de ordem 1, que por sua vez é a diferença dos operadores de ordem 0. Então, na verdade, se você é mais fácil a gente entender isso como fosse uma tabela, porque quando aparecem os valores, a gente vai precisar apenas observar quem são os valores seguintes e fazer a diferença entre eles, né? Do que a gente pegar e tentar encontrar aí os valores depois de fazer os cálculos, porque vai dar confusão, geralmente dá confusão, porque eu não preciso fazer separadamente, mas sim seguir uma rotina aí. Deixa eu ver aqui, quem quer perguntar ou falar alguma coisa assim? Tem gente entrando, por enquanto aqui tá tranquilo, não apareceu aqui para mim. Beleza, já apareceu aqui. Tá, então isso aqui foi um exemplo da tabela, e se tivesse mais pontos, eu ia prosseguir, né, ter mais pontos aí, e assim continuar. E nesse caso aqui específico, como eu falei para vocês, eu tenho apenas 3 diferenças, né, na verdade são 4, né, considerando ali o operador de ordem 0, e vou montar esse meu polinômio aqui de ordem 3. Então, inicialmente começa aqui com f de x0, nada mais é do que o operador de ordem 0 no ponto x0, certo? Depois começa x menos x0, que aparece bem aqui, vezes o operador de ordem 1 de f de x0 dividido por 1 fatorial vezes h na 1. O h é justamente o espaçamento entre os valores do x. Isso é importante. Nesse caso, por enquanto, na outra aula a gente vai ver como é que é quando não é igualmente espaçado. Também é possível fazer esses operadores aqui. Mas nesse caso aqui não, tem que ser igualmente espaçado. É importante manter essa diferença entre os valores. Depois aqui o terceiro termo já é um produto de x0 menos x menos x0 vezes x menos x1 vezes o operador de ordem 2, né, que eu já calculei anteriormente ali utilizando os operadores anteriores. Dividido por 2 fatorial é h ao quadrado, certo? E por último, o terceiro termo aqui, que é x menos x0 vezes x menos x1, x vezes x2, certo? Multiplicado pelo de ordem 3. Então aí a gente monta o nosso polinômio interpolador aí para encontrar a função aproximadamente. O detalhe aqui que é o seguinte, né? A gente não precisa de todos os pontos. Eu vou para analisar, para expandir aqui a expressão, eu não precisei calcular ali todos os pontos do x0 até o x3, né? Eu preciso dos iniciais, os operadores iniciais de valores, para montar isso aí. Porque aqui, ó, inclusive tem que corrigir depois, todos os operadores são calculados em f de x0, né? Aqui, ó, inicialmente, ó. Ou seja, de fato a gente vai precisar do f de x0 aqui, então os primeiros valores que eu vou precisar para encontrar o operador, aqui no caso o polinômio.
Então aqui tem um exemplo, agora sim um exemplo numérico, né, para a gente reforçar a ideia. Primeira coisa a observar, a questão do x, o x aí é meu intervalo. Perceba que nesse intervalo aí eu vou de 1 a 4, são igualmente espaçados, tranquilo. Os valores dos y são os valores da função, né, que até então para mim é desconhecido, nos valores de x. Então, o f de x1, melhor, o f de x0, que é igual a 1, é 0. O f de x1, que no caso aqui é 2, é 0,6931, e assim por diante. Então, perceba que não é igualmente passado os valores do y aí, que é a mesma coisa do f de xi. Mas o xi, de fato, é igualmente passado, né? Vai de 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu vou montar agora as diferenças. Então, é a mesma tabela que eu fiz anteriormente, eu tenho 4 pontos. Eu vou montar a diferença utilizando os pontos que foram dados aí. Então ali o primeiro, ó, eu já troquei aqui, a primeira coluna são os valores do x. Ó. Aqui é 1, depois 2, depois 3, depois 4, certo? A segunda coluna são as diferenças de ordem zero, que de fato eu vou precisar calcular todas, né? Na verdade, só reescrever eles porque eles já foram dados aqui, porque como foi definido para a gente, o operador de ordem zero, ou diferença de ordem zero, nada mais é do que a própria função no ponto. Então, se eu trocar aqui, ó, percebe que os operadores de zero já trocou, tá aqui os valores, ó, são os valores simplesmente da função no ponto, que foi fornecido para a gente no início do problema aí, certo? Agora eu passo para calcular os operadores de ordem 1, né, que são as diferenças entre o posterior menos o anterior aí. Então, por exemplo, aqui o operador de ordem 1, que é x0, x1, a diferença dos dois aqui, ó, 0,6931 menos 0, que dá o próprio 0,6931. É simplesmente uma diferença. Depois, o operador aqui de ordem 1, que é x1, x2. São esses dois valores que eu vou estar utilizando. Então, é 1,0986 menos o anterior, esse 0,931. Essa diferença me dá esse valor aqui, ó, 0,4055, certo? E assim por diante, eu vou montando aqui os valores. Por último, aqui eu tenho o operador de ordem 1, né, x2, x3, que são os valores consecutivos aqui. Nada mais do que as diferenças de ordem zero, que é 1,3863, está aqui, menos o anterior, que é 1,0986. Tranquilo. Que dá esse 0,2877. Agora eu vou passar para a minha quarta coluna, que são os operadores de ordem 2. Né? Então, novamente, os pontos aqui é usado x0, x1, x2. Né? Se for para analisar, é a diferença desses 3 pontos. Né? Mas eu não vou fazer mais os cálculos em cima lá do zero. Apesar de tudo, fica em função aqui do operador de ordem zero. Mas eu vou prestar atenção simplesmente para a coluna anterior. Que essa diferença de ordem 2 aqui, né, que é x0, x1, x2, é simplesmente a diferença desse operador aqui, né, que dá 0,4455, menos o anterior, que é o 0,6931. Então essa diferença aqui deu esse valor aqui, ó, menos 0,2876. O segundo operador, né, que é x1, x2, x3, que são os três últimos aqui, valores, né? Também, não vou precisar pegar agora, apesar de, como falei, tudo ficar em função do operador de ordem zero, não vou precisar. Simplesmente vou pegar o anterior, os dois consecutivos anteriores ali, né? Que é o operador de ordem 1, x1, x2, e o operador de ordem 1, x2, x3. A diferença entre os valores aqui dados dá esse cara bem aqui, ó, menos 0,1178. Beleza. E por último, o operador de ordem 3 que eu vou precisar, né? Agora sim, pega os 4 pontos, x1, x2, x3, x0, x1, x2 e x3. Nesse caso aqui é uma PA aí, né, de ordem 1, então é 1, 2, 3, 4, que vai gerar para mim esse valor aqui, né, de ordem 3, que é a diferença dos valores anteriores, que é esse 0 menos 0,1178 menos 0,2876, que me dá esse valor positivo aqui. Pronto. É simplesmente uma diferença dos valores anteriores, só prestar atenção em quem eu vou estar utilizando para estar encontrando o posterior, certo? Então aqui já, como foi para vocês, já tem os valores calculados. Eu vou só olhar aqui para minha tabela, quem é que eu vou precisar,
para substituir no meu polinômio de ordem 3. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou ter o fx0, nada mais é do que o polinômio, melhor, a função no ponto x0, ou ainda o operador de ordem 0 no ponto x0, que aqui é 1, a gente já, melhor, é 0, né? O primeiro valor aqui, ó, é 0, tranquilo, você vai substituir 0 aqui. Aí depois vai prosseguir x menos x0 vezes o operador de ordem 1 em x0. Esse cara aqui, esse valor bem aqui, ó, 0,6931. Vai substituir bem aqui na função, 6931, dividido para 1 fatorial, vezes h na 1. O h na 1, como eu falei, é o nosso incremento, o nosso espaçamento entre os pontos no eixo x. Depois, x menos x0, né, que é 1, vezes x menos x1, que é 2, vezes o operador de ordem 2 em x0, que é esse cara bem aqui, ó, esse menos 0,2876. Então, substituindo aqui, ó, menos 0,2876. Então, novamente, 2 fatorial e 1 elevado a 2, né? Nesse caso aqui, nosso passo é 1 elevado ao quadrado. E aqui o produto, né? X menos x0, que é 1, vezes x menos x1, que é 2. E por último, terceiro valor aqui, então x menos x0 é 1, x menos x1, que é 2, x menos x2, que é 3, vezes o operador de ordem 3 aplicado aqui em x0, né? Que é esse cara bem aqui, ó, o 0,1698, tá bem aqui embaixo. E dividido por 3 fatorial vezes 1 na 3, que é o nosso h aí, né? Espaçamento da função. Então pronto, aqui eu consegui determinar a função de o polinômio. Agora é só questão de manipulação algébrica. Aí se você quiser fazer as contas para encontrar de fato o polinômio de ordem 3 ou não, pode ser assim, vai depender do que você está trabalhando. Se você quer simplesmente encontrar valores, basta você substituir aqui no valor do x e encontrar os valores próximos que você deseja entre esses caras aqui, né? Digamos que eu quero encontrar a função no 1.5. Você vai substituir aí nessa expressão e você vai encontrar aproximadamente que será a sua função em 1.5, certo? Tá. O que a gente vai fazer agora, eu vou só traçar aqui para vocês a questão do gráfico para a gente ver como é que funciona o comportamento desses valores aí. Deixa eu só mudar aqui. Tá, então aqui é bem tranquilo porque eu tenho dois conjuntos de valor. Então, geralmente, quando você for fazer isso, pensar em um conjunto maior, simplesmente essa vai ser a parte braçal, digamos assim, né? Que é você fornecer para a máquina aí o seu programa, o seu algoritmo, simplesmente para algo que você trabalhando numericamente, fornecer os valores para a função, certo? Nesse caso aqui, os valores são poucos, são só 4 pontos, mas a ideia é você fazer uma recorrência, né? Então, aí que eu vou passar direto, mas se você não quiser, você tem que implementar essa parte. Vou até fazer aqui rapidinho, ó. Aqui é bem tranquilo. Seria primeiro, para determinar o x. O x a gente sabe que aí é um conjunto de pontos, que aqui, nesse meu caso, eu estou interpretando ele como um vetor, uma matriz, que é uma progressão aritmética aí, que vai adicionar uma unidade. Então, eu vou ter aqui um x, o x1, ele vai ser 1, certo? Simplesmente nosso primeiro valor aí. E a partir dele eu posso determinar os demais, né? Aí outra coisa, aí tem que sempre cuidado, né? De fazer a questão do numérico, né? Muitas vezes os livros para a gente traz essa questão, que de certa forma é um certo erro, mas infelizmente não tem como a gente mudar muito isso. Que sempre no nível a gente começa com índice zero, né? Mas a máquina não entende índice zero, pelo menos na maioria dos softwares aí que a gente já está utilizando. Então tem que ter esse cuidado na hora de implementar, apesar de na teoria começar do zero, mas aqui sempre começa do 1. Então meu x1 ali é meu 1, certo? E aqui eu preciso terminar os demais. Você pode, como eu falei, nesse meu caso aqui são poucos, passar 1 a 1. Mas não, digamos que quer passar um valor muito grande, você vai fazer os demais utilizando uma recorrência. Nesse caso aqui é a nossa repetição, né? Então for, não para, digamos, o meu i aqui variando de 1, nesse caso aqui,
até 3, né? Porque eu já tenho um valor ali, que são 4 valores, então vai de 1 até 3. Eu vou ter que o meu xi mais 1, e será meu anterior, mais i vezes, né? O h aí. Nesse caso, meu h é 1, certo? Mas nesse caso aqui, como eu estou definindo o anterior, eu não vou definir assim. Então, o meu x mais 1, então, já que o i começa de 1, então eu vou calcular o x2. Que nem é o x2? O x2, ele é o x1 mais 1, né? Então, mais h. Eu poderia definir h fora, né? Mas eu defini aqui 1 já. Mas para ficar ainda mais geral, se você quisesse colocar seu h igual a 1 fora também, estaria certo. E assim por diante. Então aqui, para mim, a ideia é de calcular para mim todos os valores de 1 a 4, simplesmente utilizando essa repetição aqui. Então tá aqui os valores. De 1 a 4, a gente calculou, né? Primeiro 1, depois 1, 2, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4. Simplesmente assim. Se meu H fosse qualquer outro incremento, aí, ou espaçamento diferente, a gente só fazia passar o valor para a máquina e ia calcular esse valor para a gente, certo? E outra coisa que eu preciso, né, é a outra parte aqui, que são os y. Aí nesse caso já não dá para a gente passar dessa forma, né? Aí sim, tem que ser manualmente, né? Ou existiria outra expressão que aproximasse os valores para a gente. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o meu y, que vai ser esses valores, que é 0, o segundo é 0,6931, o terceiro é 1,0986 e o quarto ponto é 13863. Então, tá aqui os valores, né? Que são os valores dos, digamos assim, o f de x aplicado na minha função. Então tá aí os valores que eu preciso. A partir de agora eu já posso montar o meu polinômio simplesmente utilizando as diferenças aí que eu estou utilizando. Você pode calcular aí também muita questão de implementação. Se você quiser calcular separadamente, né, usar uma tabela, usar lá o seu Excel, algo assim para fazer as diferenças ordinárias, tranquilo. Depois você vai passar o valor de expressão no polinômio. Então, para eu tentar fazer isso aqui, eu acho que eu vou fazer isso, vai ficar mais fácil. Primeiro, eu vou calcular aqui a diferença de ordem 1, né? Melhor, de ordem 0. Então, a diferença de ordem 0. Nesse caso aqui, quem é a diferença de ordem 0? É simplesmente a função nos pontos. Então, eu vou ter o D01, né? Que no caso ele seria meu x1. Ele é quem? Ele é meu y1. Certo? Isso aqui é a diferença de ordem 0 no 1. Depois eu vou ter ali a segunda. Então tá aqui, já calculei. O D02 é a própria função 2. Depois o D03 é a própria função no 3. E o D04 é a própria função no 4. Simplesmente assim, né? É como se fosse a primeira coluna aqui que eu estou calculando. Aqui, ó. São as diferenças de ordem 0, são os próprios valores da função no ponto. Agora sim começa a ter você tem que ter um pouco mais de ideia. Que é calcular essas diferenças aí. Apesar de ser simplesmente uma operação, simplesmente é uma diferença entre os valores. Só que você tem que ter uma estratégia, né? Para isso ser otimizado. Aqui é tranquilo, são só 4 pontos. Mas se você pensasse, tá, como é que eu vou calcular agora os demais? Então seria uma questão de você pensar como programar isso aí. Aqui foi no bruto mesmo, vou calcular a diferença entre eles. Então, vou ter agora diferenças de ordem 1. Que vai ser quem, né? Seria meu D1. 1 é quem? É o D0. 1, melhor 2, né? Menos o D0. 1.
Pronto, calculou, né? Que é aquele 0,6931. Já salvou lá para mim. Depois eu preciso da outra diferença, também de ordem 1. Então seria o D12. O D12 aqui é 3 e aqui é 2. Calculou o segundo. E depois seria meu D13, que aqui seria o 4 e aqui seria 3. Pronto, calculei os valores de ordem 1. Tá aqui. Então, vou ter que, por enquanto, vou até montar já, que é uma tabela. Seria aqui a tabela de diferenças. A tabela pra gente aqui vai funcionar como uma matriz, não tem jeito. Então, eu vou chamar de T grande aqui, que é uma matriz em que as colunas para mim serão esses valores. Deixa eu pensar aqui. A questão é porque não é a mesma ordem, né? Então já, ó, já é uma ideia que eu acho que não vai dar muito certo. Porque a primeira coluna ela vai ter 4 valores, a segunda também 4 valores, só que a terceira vai ter só 3 valores, certo? A não ser que inclua no terceiro quarto valor igual a zero ali. Tá. Por enquanto eu não vou montar a tabela para não dar confusão. Eu vou calcular logo que a diferença de ordem 2. Então, eu vou calcular aqui a nossa diferença de ordem 2. Que vai ser quem, né? Então seria o nosso D2. 1 é o nosso D1. 2 menos o nosso D1. 1. Então, esse valor aqui é a diferença de ordem 2, o primeiro valor, né? Que no caso fica em função da diferença de ordem 1, que por sua vez fica em função da diferença de ordem 0. Então tá ali não, 0,2876. Depois eu preciso de mais um, né? Que é o D2, 2. No caso aqui seria o 3 e o 2. Pronto, calculou os dois que eu precisava. Por último, falta agora diferenças de ordem 3. Então, colocar lá aqui embaixo. Diferença de ordem 3 seria o nosso D31. É o D21. É o D22, né? Menos o D21. Pronto. É simplesmente preciso desse cara aí. Os demais não preciso calcular, visto que eu já calculei todos os pontos do intervalo, certo? Então já tem já todos os valores aí que eu preciso para calcular o polinômio. Aí aqui já fica a critério de quem está fazendo. Como eu quero ver a expressão, como fosse realmente um polinômio a função, eu vou criar uma função. Mas se você quiser simplesmente para calcular o valor do ponto, basta passar os valores aí para essa expressão embaixo e vai te mostrar uma expressão para calcular valores que estão dentro desse intervalo aí. Então aqui eu vou fazer isso. Então, vou só voltar para minha expressão aqui, ó. Isso aqui mesmo pode ser. Tá aqui. Então vou criar uma função. Espero que acho que vai dar certo. Y é igual a P de X. Certo? Nosso polinômio aí. Então quem é Y aqui, né? Chamei de Y, mas pode ser qualquer outra variável. É f de x0, né? Mas quem é f de x0? Ele é a diferença de ordem 0. 1. Certo? Mais aqui é x menos x0. No caso aqui é x1. Sempre lembrando essa questão aí do polinômio. Melhor do índice, né? Que não começa em 0, começa no 1. O que vai entrar aqui, né? Ali vai entrar a diferença de ordem 1 em x0 dividido para 1 fatorial vezes h elevado a 1. Vai dar 1 ali. Talvez eu nem coloque para facilitar nas contas.
Então aqui vai entrar o seguinte, vai entrar o D1, 1, certo? Então aqui o valor. Dividido, eu vou colocar só para questão, para ficar entendido, vai ficar dividido para 1 fatorial, né? Eu não vou colocar não, para não ficar, para não confundir, ter mais coisas aqui. Depois o terceiro termo é x menos x1 vezes, deixar aqui. Aqui seria x menos x2 e vezes, aqui é a diferença de ordem dura, então seria o nosso D2, 1. Dividido para 2, no caso aqui, né? Que seria 2 fatorial ali. Mais o último termo, que é x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. E por último, vezes o operador aqui, nosso D3, 1. Pronto. Então essa expressão que a gente construiu a função, certo? Basicamente a gente não teve nada lógico, simplesmente passou os valores para entender que a função é esse cara aí. Deixa eu só copiar aqui, se caso ele der algum erro, posso repetir depois. Deixa eu ver, tá faltando. Tá faltando alguma coisa. O último ali. Bom, aqui. Aqui eu coloquei ao contrário, aqui é o ponto aqui. Pronto, tá aqui a função. Então, se eu passar o P, só para ter uma ideia, tem que dar o mesmo valor. Então, se eu passar o P de 3, ele não reconheceu. Ele não reconheceu por causa que os valores ali, né? Os Ds, o D0, o D1, o D2, o D3, eu tenho que também passar para a função. Então, é isso que eu estava já imaginando. Então, vou só repetir aqui. Aqui eu vou precisar passar os valores. O D01, o D11, o D21 e o D31. Porque eu preciso desses caras aí, né? Para encontrar minha função. Tá aqui, ó. E agora sim vou encerrar aqui a função. Então P de 3. Não, ele não reconheceu. Ele está falando que está indefinido. Deixa eu ver. D01 é 0. Aqui pode ser que não esteja bem definido aqui. Talvez seja a questão realmente do D0 ali. Então ele não está entendendo que D0 é um valor, né? Chamei de D0 para tentar seguir ali, né? Que é a diferença de ordem zero, né? O operador de ordem zero. Talvez ele não entenda que D0 ele está entendendo que é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Função. Aqui são os Ds. D1. D2. D3. Faltou o D0 aqui, né? D0. O valor dos Y. Opa.
Tentar mais uma vez. Ah, não esqueci de dividir por 3 aqui, né? 3 fatorial é igual a 6, né? Isso aqui é importante. Encerrar a função. D1. Ele não está entendendo esses valores aqui. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vou passar esses caras como um vetor. Agora você já vai entender. Vou criar um vetor. Que são aqui as diferenças. Chamar de DO, né, que é diferença ordinária. Chamar só de O. Que é o D0, 1. D1, 1. D2, 1. E o D3, 1. Tá, esse é o valor que eu preciso para encontrar a função polinomial. Novamente eu vou reescrever aqui. Função. Vou passar o O. Que é o nosso vetor aí, ó. Aqui. E agora sim eu defini o Y. Que é a expressão da função polinomial. E assim encerra. Deixa eu ver se vai agora. P3. Não, também não entendeu. Eu acho que assim a questão dos Ds aqui que ele não tá entendendo. Eu vou ter que renomear eles todinho. Então o D0, vou chamar aqui de. Eu vou ter que pensar uma forma, chamar só de D. Não, mas acho que só o O aqui já entende, né? Se eu passar o O1 é 0. Então o O2, acho que ele consegue entender agora. Então novamente criar aqui a minha função. O vetor O tá aqui. E o meu Y agora aqui. Vou colar aqui que é melhor. Pronto. Aí o que acontece? Como eu tô quase. Tenho certeza que ele tá entendendo que os D0, os D1, D2 aqui não tá bacana. Eu vou escrever essa expressão trocando os Ds. Vou cancelar aqui. Trocando os Ds por O, né? Então fica O1, O2, O3. Essa é melhor. Vou limpar aqui. Então aqui, ó, vai ficar no lugar do D01, chamar de O1. Aqui no D11, chamar de O2. Só questionamento de nome. Porque para minha máquina tá entendendo que esse D1, D2, D3, ele tá entendendo que é outra coisa. Aqui seria O3. E por último aqui, O4. O4. Pronto. Deixa eu copiar aqui. Ah, sim, é verdade. Quando eu colar aqui, eu já vou corrigir. Então eu vou fazer agora novamente. Função. Aqui. Vou passar o O, que é o vetor lá com os valores. Agora vai. Só para mudar o nome, né? Em vez de D1 do D3, será O1, O2, O3, O4. Tá.
O x também é uma coisa importante, eu acho que talvez nem estava definido aqui antes. Deixar aqui também. E agora sim eu vou colocar o y, vamos ver se vai. Seria O1 aqui, deixa eu tirar esse valor aqui. Que é o O4 dividido para 6, né? Que é o... Deixa eu ver. Acho que é isso. O3, O4, O2, O1. E aqui encerra a função. Então P de 3. Acho que nem dentro do vetor já vai entender isso aí. Que está sendo... Vou ter que renomear um por um. D0, 1. Tem que dar outro nome para ele. Chamar de 1. D11, chamar de U2. D21, chamar de U3. E o D31, chamar de U4. Criei um novo vetor agora, que é o vetor U, certo? Agora, espero que ocorra tudo certo. Deixa eu colar aqui e mudar totalmente a minha expressão. Então aqui no... Esse cara aqui seria o primeiro valor, U. Aqui é x1 mesmo. Aqui ele é U2. Ali é x menos x1 vezes x menos o x2. E vezes, por sua vez, aqui é U3 dividido para 2 fatorial. E o último termo, x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Beleza. E por último aqui fica o nosso U4 dividido para 6. Copiar aqui. Então, bora lá. Agora se der problema porque é questão dos valores do x. Função é o vetor U o vetor x e a expressão lá que eu criei ainda há pouco. Deixa eu ver. Acho que tá tudo certo. Faltou o pontinho aqui. Então vamos ver se ele vai calcular para mim o valor. E não está entendendo para mim os valores ali. Deixa eu pensar que poderia ser. Ele não está entendendo que o U ele é o valor de um vetor com os valores ali. Eu queria passar manualmente. Aqui.
Um, o 2, o 3, 4. Vou fazer um teste aqui. Ele não tá entendendo mesmo. O que eu posso fazer para criar agora essa função, visto que não tá, os valores foram calculados separadamente? Eu vou passar ele como uma expressão aqui. Fazer aqui um vetor de 0. Como ele vai de 1 a 4, eu vou criar um vetor de 1 a 5 com o espaçamento 0,5. Porque agora foi o seguinte, como não está dando certo eu criar a função, deve ser alguma expressão que não está legal, eu vou simplesmente passar os valores para ver o que vai acontecer. Só trocando aqui, né? Chamando de V agora. Então aqui aqui eu vou colocar um V. Aqui é V também. Vezes V menos X2. Aqui vai entrar o nosso U3 dividido para 2. Aqui uma diferença de V menos X1 vezes V menos X2 vezes V menos X3. E por último aqui o nosso U4 dividido para 6. Então tá aqui. Aí o que foi que eu fiz aqui, né? Eu peguei... Deixa eu ver se bate um valor. Bate, né? Fiz o seguinte, né? Eu não defini função mais, porque tá dando algum... Sei lá, vou verificar porque depois chegou uma questão de escrita mesmo. Aí eu peguei um vetor, criei um vetor aqui que tem alguns pontos, né? E vai do 1 ao 5, de 0,5 a 0,5. Simplesmente eu criei esse vetorzinho aqui, né? Porque, como eu não estou criando uma função, para mim passar aqui para a máquina, eu tenho que passar a expressão, né? Que eu passei aqui a expressão, e automaticamente passar o valor do V, né? Que foi dado. Então ele calcula para mim o V aqui que foi dado a partir do valor que eu forneci para ele aqui, certo? Então se eu fazer um plot, só para finalizar aqui, só quero ver como é a função, vou passar aqui y. Então tá aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui é a função. Alguns pontos, no caso aqui eu tô pegando, além do intervalo, né? O intervalo vai de 1 a 4 lá, que foi dado pra gente. Então, o que interessa mais pra gente seria esses valores. E após eles, meio que a gente extrapolou aqui, né? Que pode ser ou não, de fato, continuar a função, né? A partir do 4 aqui. Mas somente o que interessava pra gente era o de 1 a 4, que foram fornecidos pra gente. De fato aqui, ó, ele tá coincidindo. No pontinho aqui em que x é 0, melhor, x é 1, né? A função é 0. E quando a função é 4, a função aqui é 1 ponto... Só confirmar aqui. É 1,38, né? É quase 1,4. Então... deixa eu ver. Teria que ver. Deixa eu ver aqui. Não. Nesse caso aqui, eu acho que nem tá passando 1,38. Pode ser o seguinte. Eu vou criar aqui outro
outro plot só para mim ver essa diferença aqui. Colocar V. Acho que agora sim. Em vermelho tá correto. Que são os valores de fato aqui, ó. Que vão coincidir com os valores da tabela. E além disso, o que interessa pra gente, né? Como eu falei, o que tá além do 4 aqui, possivelmente aí teria que verificar se fazer outra análise para saber se de fato é o mesmo comportamento. Mas o que interessa pra gente é do 1 ao 4. São valores próximos daquele que a gente conhece. Que a probabilidade que o erro entre o valor real do problema ou algo assim for coincidir com o valor que a gente achou aqui é bem grande. Então, essa é a ideia. O que faltou aqui, que fica, talvez a gente tenha, depois eu vou tentar modificar, é justamente a questão da função, né? Porque a ideia é a gente criar uma função sempre, porque dada a função a gente pode encontrar qualquer valor. Aqui não, eu criei um vetor de pontos, são vários pontos aí, e só fiz mostrar os pontos dentro do intervalo. Certo? Acho que é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida?